Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. A partir do versículo 2. Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 2. Se você não encontrou, está ali na tela, você pode acompanhar também. Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Versículo 8, diz assim: subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Vai agora Ageu capítulo 2, versículo 3, diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãs, quando eu estava ainda viajando de férias com a minha família, essa palavra veio ao meu coração de uma forma muito, muito forte. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas rápidas palavras. O contexto em que Ageu está profetizando é um momento em que o povo de Israel já havia retornado para Jerusalém. Já havia passado o tempo do cativeiro, os 70 anos ali que Jeremias havia profetizado, os 70 anos de exílio, eles já haviam retornado. Deus tinha usado o rei Ciro, conforme havia sido profetizado, para permitir com que o povo retornasse à sua cidade, para reconstruir o templo. O templo que havia sido destruído pelos inimigos. E então, muitos retornam. Embora muitos também decidam ficar na Babilônia, porque haviam nascido na Babilônia, ou porque haviam se acostumado com a Babilônia, mas parte do povo retorna. Você vai ver no livro de Esdras também, falando essa parte histórica. E eles voltam com a missão de reconstruir o templo que havia sido destruído. Reconstruir o templo, lugar da adoração. E eles começam a fazer isso. Eles começam a se esforçar para a reconstrução. Mas durante o processo, se levanta uma grande oposição. Os inimigos dos judeus, o povo mestiço, se incomoda com aquilo e fazem de tudo para que a obra seja parada. E eles conseguem. Eles ficam então desanimados e param de reconstruir o templo. Mas eles não param de reconstruir as suas próprias vidas. Porque retornar para Jerusalém, além da reconstrução do templo, eles tinham que reconstruir as suas casas. Eles precisavam reconstruir as suas vidas. Precisavam reconstruir toda uma história que também havia sido perdida por conta da perseguição, por conta do exílio. Mas a perseguição para
para apenas o projeto da reconstrução do templo do Senhor. E com o desânimo, com a perseguição, eles continuam as suas vidas de forma normal e deixam de lado o grande projeto. Até que Deus levanta o profeta Ageu, e através da boca do profeta, Deus diz: este povo está dizendo que ainda não chegou o tempo da casa ser edificada. Na verdade, era a desculpa que eles encontraram para não enfrentar a oposição, para não enfrentar o desânimo, ou para enfrentar o que fosse necessário. Então eles dizem: ainda não é o tempo. E como eles chegam nesta conclusão? Se o próprio Deus usa o rei Ciro, um rei pagão, para dar a eles liberação para retornar para Jerusalém para reconstruir o templo. Se este mesmo rei dá para eles condições, ferramentas, madeira, utensílios, ele pega os utensílios que havia sido roubado, tirado do templo e devolve tudo para que eles possam reconstruir. Mas mesmo diante de tudo isso, eles estão dizendo: ainda não chegou o tempo. E sabe por que eles pensam isso? Porque reconstruir o templo era pegar os seus esforços, o seu tempo, para investir em algo que não fosse para si próprio, algo pessoal. E nós sabemos que quando nós estamos em um projeto, nós temos que ter total dedicação. Não dá para nós fazermos duas coisas ao mesmo tempo. Embora sejamos mulheres, né? Vocês entenderam, né? A gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. Mas resolver, concluir, não dá, gente. A gente faz um pouquinho daqui, daqui a pouco faz um pouquinho, não é? Eu leio às vezes 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio um pouquinho de um, leio um pouquinho. Mas dá para eu ler a página de um livro junto com o outro ao mesmo tempo? Não dá. Temos que concluir este e então vamos para este. Mas estava confortável, porque eles começam a reconstruir as suas casas. Casas belas, casas bonitas. E então dizem: ainda não, deixa para depois. Eles estavam no lugar certo, mas com o foco totalmente errado. E o problema aqui já não era mais a oposição. Aqui havia uma coisa pior do que a oposição. Eles tinham agora uma distração. E a distração qual que era? Interesses pessoais. Eles não tinham abandonado Deus. Eles só tinham deixado Deus para depois. Eles estavam ocupados com as suas próprias coisas. E Deus levanta Ageu para despertá-los, dizendo: é o tempo. Não dá para vocês estarem de volta na cidade. De nada adianta vocês não estarem mais no exílio. De nada adianta todos vocês agora terem casas maravilhosas, reconstruírem as suas casas, terem um conforto, se o templo, o lugar da adoração, aonde Deus naquela época se manifestava, de nada disso adianta, se o templo não tiver reconstruído. E como eu disse aqui, pior do que o diabo colocar oposição em nossas vidas, é quando o diabo coloca uma distração, porque a distração a gente quase não percebe, a oposição é muito fácil de perceber, o inimigo vem, bate, afronta, a gente percebe, a gente luta, a gente rebate. Agora a distração não, a gente às vezes nem percebe o quanto nós estamos distraídos.
Quer saber? Nós podemos vir à igreja todos os dias. Se tivesse culto todos os dias, nós poderíamos vir à igreja todos os dias e mesmo assim estarmos distraídos. E o que Deus está exigindo aqui é: reconstruam o templo, reconstruam o altar, levanta o altar de adoração, tragam de volta o ambiente da manifestação da minha glória, tragam de volta o ambiente do sobrenatural, traga de volta o lugar para eu me manifestar, tragam de volta o lugar do relacionamento comigo, porque de nada adianta os bens materiais, a fama, o sucesso, se a glória não se manifestar. E isso vai gerando sérias consequências para eles, porque eles começam a plantar muito, semear muito e começam a recolher pouco. Ageu vai dizer para eles: vocês comem, mas não se fartam, vocês bebem, mas não se saciam, vocês se vestem, diz aqui, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Lê lá, capítulo 1 de Ageu, versículo 6, diz assim: semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. Sabe o que ele está dizendo? Eles tinham coisas para semear, eles tinham semente para semear, mas recolhiam pouco, eles tinham comida para comer, mas não se fartavam, eles tinham bebidas, mas não se saciavam. Aqui não era falta de recurso, aqui era falta da presença, porque recurso eles tinham, mas nada daquilo trazia para eles o suprimento da real necessidade. Porque, como eu disse, nós podemos ter tudo, mas se a presença não estiver sendo manifestada. Eles tinham grandes casas, estucadas, casas boas, mas de nada adianta ter um teto forte e um altar fraco, quebrado. De nada adianta corrermos atrás de sucesso e fama se o altar estiver quebrado. De nada adianta sermos bem-sucedidos, termos ótimos salários, e eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Estude, procure, queira ganhar mais, se inscreva em outras áreas, não tem problema, mas de nada disso tem sentido se o altar estiver quebrado. E então Deus vai dizer através de Ageu: olha, subi um monte e trazei madeira, e edificai a casa. O que Deus está dizendo aqui para o povo é: paguem o preço, se esforcem, porque para reedificar o templo, vocês precisam subir o monte, tem que trazer madeira, tem que ter um esforço espiritual, vocês precisam se movimentar. Subir o monte não é fácil, descer ladeira, gente, qualquer um vai, não é? Agora, para subir um monte e trazer madeira nas costas, é só para quem valoriza o altar edificado e o templo restaurado. Restauração do templo
tem que ter esforço. Restauração do templo tem que ter movimento. Restauração do templo tem que ter decisão. Restauração do templo tem que ter santidade. Restauração do templo tem que ter alinhamento. Restauração do templo tem que ter renúncia. Você me dá retorno aqui, por favor? Obrigada. Não é fácil, gente. Restaurar o templo não é fácil. Nós já acordamos distraídas. Se não for intencional, se nós não tivermos uma vida devocional intencional, a distração nos pega. Eu procuro fazer o devocional quando eu despacho, quer dizer, quando eu mando as crianças para a escola. Glória! Cedinho! Eu procuro, mas vou ser sincera, tem dia, irmãs, que eu sou pegando uma distração. E às vezes já dá 8 horas da manhã. Eu já fiz tanta coisa, menos o devocional. Sabia? Menos orar. Distração. Se é oposição, a gente percebe na hora. Opa, deixa eu lutar com isso aqui. Mas distração não. Ah, depois eu faço. Prioridade. Renúncia. Mas nós somos levados pelas distrações, pelo conforto. E Deus diz: se você subir um monte, põe aí o versículo 8. Se você subir um monte, se você se esforçar, se você trazer madeira, olha o que Deus diz: eu me agradarei. E aí ele diz: quem entre vós que ficou, viu esta casa na primeira glória? Porque para os antigos, parte do povo tinha visto o templo anterior. O templo de Salomão, grandioso, glorioso. A reconstrução desse templo agora era algo menor, mais simples. E Deus diz: quem de vocês que ficou, viu o templo anterior e agora está vendo este? Como você está vendo agora? Esse que você está vendo não é nada perto do outro, não é? Mas se você subir o monte, se você pagar o preço, Deus diz: a glória da segunda casa. Se você subir o monte, se você trouxer madeira, se os seus lombos ficarem doloridos por você pagar o preço para reconstruir, pode ser mais simples, pode ser mais modesto, mas se você fizer, a glória deste novo templo será maior. E o livro de Ageu não é sobre construção civil, não é sobre tijolos, sobre materiais de construção. O livro de Ageu é sobre restauração da comunhão. É sobre o despertamento de um povo que viveu por 70 anos no exílio, longe da sua terra santa, longe dos rituais e procedimentos que Deus tinha deixado. É sobre trazer de volta a presença. É sobre priorizar a comunhão com Deus. Nessas rápidas palavras aqui essa noite eu quero te dizer, para mim e para você,
é o tempo. Mais do que nunca, é o tempo de restaurarmos o templo. É o tempo de deixarmos qualquer distração, subirmos o monte, pegar madeira, restaurar o altar, edificar o altar. E qual templo é esse? Não é o templo feito por mãos de homens. Não é o templo edificado com tijolo, com cimento, com madeira, com ferro. Não é sobre este templo. É sobre o templo edificado através do sangue de Jesus Cristo. É sobre o templo, sobre a morada de Deus, que foi comprada pelo alto preço, o lugar da habitação do Espírito Santo, que todos os dias, eu disse todos os dias, eu não disse só em dia de congresso, eu não disse só em dia de campanha, eu não disse só nos cultos aqui na igreja, eu disse todos os dias. Ele deseja se manifestar todos os dias. Ele deseja ter a comunhão restaurada. Essa noite eu vim aqui para dizer ao teu coração: é tempo de restaurar o templo. É tempo de parar com as distrações. É tempo de desejar o céu. É tempo mais do que nunca de desejar a glória, de desejar a glória, de desejar a presença mais do que tudo. Se coloque em pé se você puder, ou se você quiser ficar sentado, irmãos, como você quiser. Fica à vontade, porque tem hora que eu prefiro orar sentada. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, como você ficar mais à vontade. Nós vamos orar agora, pedindo a Jesus perdão pelas nossas distrações. Porque com certeza todos nós aqui, sem exceção, todos nós, em algum momento, ficamos distraídos. Talvez o emprego tenha nos distraído. Talvez as preocupações tenham nos distraído. Acredite, talvez até o nosso ofício ministerial tenha nos distraído. Talvez o bater o cartão na igreja tenha nos distraído. Mas essa noite nós vamos clamar para que o Espírito Santo nos ajude a restaurarmos o templo, este templo que Ele faz morada. Este templo que é a habitação do próprio Deus. Com a comunhão restaurada, você pode semear pouco e colher muito. Com a comunhão restaurada, você pode ter menos na mesa, mas se fartar. Com a presença manifesta sobre a sua vida, você pode ter só um pouquinho de alimento, mas mesmo assim se saciar. Você pode ter uma única peça de roupa, mas ela vai te aquecer. Porque a bênção não está naquilo que temos ou nem enquanto temos. A bênção está no quanto a presença está sobre nós. Fale com Jesus agora. Pode falar com Ele. Peça perdão a Ele. É o primeiro culto do ano da CIB. Primeiro culto de mulheres do ano. E nós queremos iniciar com o templo restaurado, com este templo restaurado e com o altar edificado. Fale com Ele agora. Chama pelo Espírito Santo.
Pede para Ele arrumando as brechas, fechando as brechas, curando as feridas, curando traumas, medos, angústias. E deixa a glória se manifestar.